Oiê, seja bem-vindo ao meu podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e hoje você vai conhecer uma história tão surreal que parece saída de um filme adolescente com um toque tanto quanto sombrio. Imagine você estar no último ano do ensino médio e descobrir que um dos seus colegas não tem 17 anos, e sim 32 anos. E que ele não é um adolescente buscando um futuro, mas sim um adulto vivendo o passado. Isso, gente, aconteceu de verdade, não é um filme. Aconteceu na Escócia, lá nos anos 90. E o nome por trás dessa farsa era Brian McKinnon, o homem que fingiu ser um aluno do ensino médio e quase conseguiu repetir a própria vida inteira. Brian nasceu em 1948, em Glasgow, na Escócia. Era um aluno promissor, estudioso e determinado. O tipo de garoto que os professores adoram e que todos esperavam ver brilhando na universidade. Ele conseguiu e foi aceito. Lá no curso de medicina na Universidade de Glasgow, um dos mais prestigiados do Reino Unido. Mas no último ano, quando ele estava prestes a se formar, ele abandonou tudo. Disse que não estava lá muito bem e nunca explicou de fato por que foi que ele desistiu. Com o tempo, o sonho virou um trauma e ele não conseguiu seguir em frente. Trabalhou em empregos aleatórios, tentou se recolocar, mas o peso de ter fracassado nunca saiu das suas costas. Foi então que ele teve uma ideia. Foi uma ideia assim, ó, brilhante, que ninguém jamais teria coragem de colocar de fato em prática. Que é uma daquelas ideias loucas que todo mundo tem em algum ponto da vida, mas não faz. Em 1993, Brian reapareceu na cidade de Birdseye com um novo nome, Brandon Lee. Alegava ter nascido no Canadá e voltado para a Escócia depois de perder os pais. Tinha 17 anos e estava sozinho. E queria terminar o ensino médio para tentar uma vaga na universidade. Era uma história triste o suficiente para despertar a compaixão de qualquer pessoa. E genérica o suficiente para ninguém conseguir checar os detalhes. A escola Birdson Academy aceitou ele sem questionar. Brian cortou o cabelo, raspou a barba e usava roupas largas para esconder o corpo adulto. E acredite, mesmo com um rosto que muitos hoje dizem parecer mais velho, ele conseguiu enganar todo mundo. Era inteligente, educado, discreto, evitava muito contato físico, evitava esportes, dizia que tinha uma condição médica que o impedia de praticar atividades físicas. Convenceu médicos escolares, professores, diretores, colegas e até pais. Durante 2 anos, ele frequentou as aulas como qualquer outro aluno. Participou de festas, provas, reuniões de grupo. Em uma viagem escolar a Paris, chegou a dividir quarto com outros adolescentes. Era tão convincente que ninguém desconfiou. Ou se desconfiou, ficou quieto. Brian viveu nesse papel com maestria. Estudava como nunca. Era um dos melhores da turma. Conquistou prêmios, elogios públicos e até o carinho dos colegas. Um professor chegou a dizer que ele era exemplar. Seu disfarce era tão completo que em 1995 ele foi aceito para cursar medicina novamente. Porém, desta vez, como Brandon Lee. Era como
como se ele tivesse hackeado a própria vida. Como se dissesse, ok, falhei uma vez, mas agora eu vou fazer de novo. Deu um game over ali, vamos dar um restart. Mas nem todo mundo achava Brandon tão normal assim. Pois sempre temos aqueles que desconfiam, que ficam um pezinho atrás, mas prefere não falar nada. Foi um jornalista do Daily Record chamado Magnus Linklater que começou a investigar. Ele recebeu uma dica anônima de que o Brandon Lee parecia velho demais. As datas não batiam, o sotaque canadense sumia. E quanto mais cavavam, mais inconsistências surgiam. A escola foi então avisada. A farsa ruiu. Brandon Lee era, na verdade, Brian McKinnon, o homem que 15 anos antes tinha abandonado o mesmo curso de medicina que agora tentava reconquistar. A história, gente, virou escândalo nacional. E Bardson Academy entrou em colapso. Como é que eles conseguiram deixar isso passar, gente? Os pais ficaram furiosos. Como é que a escola deixou um homem de 32 anos conviver com os seus filhos? Como que ninguém percebeu? Os ex-colegas, então, ficaram meio que divididos. Alguns se sentiram traídos. Outros diziam que ainda consideravam Brian um amigo. Ele nunca foi inapropriado. Nunca agiu maliciosamente. Amém, né, gente? Já pensou se eu tivesse namorado alguém? Era no máximo um adulto solitário, tentando consertar a própria vida. A universidade revogou a sua vaga. A mídia o perseguiu. A vida de Brian virou um pesadelo público. Brian se isolou por anos. Em 2000, escreveu um livro chamado The Brandons. The Brandons, onde conta seu lado da história. Fala sobre depressão, solidão, fracasso e culpa. E sobre como para ele reviver a juventude era a única forma de se libertar do trauma da primeira vez. Em 2022, o caso voltou aos holofotes com um documentário da BBC, My Old School, minha antiga escola, que recria a história usando animação, áudios reais e entrevistas com ex-alunos. A ironia, Brian não quis aparecer no documentário com seu rosto atual. Em vez disso, o ator Alan Cumming dubla sua voz nas animações. Até na hora de contar a própria história, Brian preferiu se esconder. A história de Brian não é apenas sobre enganar uma escola. É sobre o peso dos sonhos não realizados. Sobre como o fracasso pode destruir uma identidade. E sobre os limites entre mentira, desespero e a reinvenção. Brian McKinnon não roubou dinheiro, não abusou de ninguém, mas violou algo mais sutil: a confiança coletiva. E o mais assustador é que talvez em algum momento da vida todo mundo já quis voltar atrás e recomeçar. Quem nunca, né? O problema foi que ele foi lá e fez. Agora, galera, esse foi o episódio de hoje. A história real de um homem que entrou num vestiário de adolescentes como colega, mas era o dobro da idade deles. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que também ama essas histórias estranhas, inquietantes, cheias de camadas e um tanto quanto esquisitas, né? Se você quiser apoiar esse projeto, é só acessar o link do Apoie-se, que está aqui na descrição. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo episódios cheios de pesquisa
emoção e muita verdade assustadora. Beijos, galera, e até a próxima. Ah, e lembre-se, nem todo impostor quer dinheiro. Alguns só querem uma segunda chance. Tchau, tchau.